Depois de quase 2 meses de espera, finalmente teremos a Fórmula 2 de volta na etapa da Emília-Romagna. E nesse período sem corridas, as equipes e pilotos tiveram um tempo mais que suficiente para encontrar uma solução para seus problemas. Dito isso, hoje vamos falar dos destaques do início dessa temporada e o que esperar dos brasileiros Enzo Fittipaldi e Gabriel Bortoleto na pista de Imola. Meu nome é Dan Stick, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela. E se você também quiser concorrer a essa miniatura do Lando Norris, é só virar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você concorre à miniatura, participa também das transmissões que a gente realiza aqui da Fórmula 2. A gente transmite a Fórmula 2 ao vivo para os membros e também você participa do grupo de membros no WhatsApp. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então vamos lá, pessoal, começando com os 3 principais destaques desse início de temporada da Fórmula 2. Começando pelo lugar mais baixo, o terceiro lugar, eu colocaria a Campos. Segunda no campeonato, a equipe espanhola vem obtendo seu melhor resultado em um campeonato da Fórmula 2 até o momento. Só para efeito de comparação, o melhor que ela já conquistou na categoria foi um 5º lugar em 2019. Fora isso, nunca passou do 7º lugar em 7 anos de categoria. Essa possível mudança de patamar tem 3 motivos. O primeiro deles são os novos carros da Fórmula 2, que trouxeram um toque de aleatoriedade no grid. O segundo, o apoio da Red Bull, não com um investimento financeiro pesado, mas sim colocando seus pilotos da academia na equipe. Nos últimos anos, a Campos passou por dificuldades financeiras, tendo que oferecer suas vagas por um preço menor. Agora, com a Red Bull, ao menos eles têm o orçamento esperado para disputar o campeonato. O terceiro e mais importante ponto são os pilotos. Por mais que não sejam grandes nomes conhecidos do público, também não são os tradicionais pilotos de fundo de grid que a equipe teve por diversas oportunidades. Já para o segundo lugar dessa minha lista, eu colocaria o líder do campeonato. Sim, Zane Maloney. O barbadiano da Rodin vem surpreendendo a todos com a liderança do campeonato em seu 2º ano de Fórmula 2. O único piloto a vencer 2 corridas no mesmo final de semana até o momento, já que Isack Hadjar foi punido na sprint da Austrália, Zane tem demonstrado não apenas uma boa regularidade, mas também superação. Após ter problemas no quali em Jeddah, conquistando apenas a 15ª colocação no grid, ele deu a volta por cima, conseguindo respectivamente um 4º e 7º lugares, saindo assim como um dos favoritos nessa temporada. Para minha primeira posição nessa lista, eu vou fazer um inverso. Vou colocar o 2º colocado no campeonato, Paul Aron. O estoniano não era a aposta de ninguém para essa temporada, e vamos ser justos, pessoal, não havia o porquê apostar nele. Correndo de high-tech e nunca tendo vencido um campeonato sequer em toda a sua carreira nos Fórmulas, sendo que oportunidades não faltaram, tá? Em mais de uma delas ele correu de Prema. Paul Aron tem feito ótimas corridas como na etapa inicial, onde largou em 12º nas 2 provas, terminou em 5º na sprint e 3º na feature. Ele está longe de ser um piloto ruim, já que conseguiu um vice e outros 4 terceiros lugares em outras categorias, e surgiu no início desse campeonato como um dos favoritos ao título. Esses foram os meus 3 destaques principais dessa temporada inicial da Fórmula 2. E reparem bem, galera, não teve nada de Prema ou arte nessa lista. Mas agora vamos falar aquilo que a maioria quer ouvir, que é o que a gente pode esperar dos pilotos brasileiros Enzo Fittipaldi e Gabriel Bortoleto para este final de semana em Imola. Inicialmente a gente tem que olhar o passado, as 3 provas iniciais. Por mais que os pilotos brasileiros tivessem seu momento de brilho nesse início de temporada, Bortoleto na primeira etapa e Enzo Fittipaldi na vitória que teve na Fiat Race em Jeddah, no restante eles não foram tão bons assim. Inclusive enfrentaram problemas sérios, às vezes mecânicos,
às vezes de confiabilidade do carro, às vezes eles mesmos tiveram algum problema ali, erro pessoal do piloto. Mas isso agora é passado. Tivemos nos últimos 2 meses também uma intertemporada da Fórmula 2. Esse período, foram 3 dias onde eles testaram nesses 2 meses, é mais do que suficiente para eles evoluírem, para eles solucionarem os problemas que tiveram nessas 3 primeiras etapas. São 2 meses ali que não só ele, mas outras equipes também correram atrás. Os problemas que elas tiveram, procuraram solucionar e agora estão trazendo essas soluções para a Imola. Se vai dar resultado, se vai resolver realmente, a gente só vai saber agora no início desse final de semana. Mas dá para fazer um prognóstico dos pilotos brasileiros. Começando por Enzo Fittipaldi, o piloto brasileiro que venceu já uma prova nessa temporada. O principal problema dele era a irregularidade, a inconstância da VAR. Acertava bem o carro para uma prova, para as outras 2 o carro era horrível, gastou pneu demais, não tinha rendimento em outra, realmente era um pesadelo para o piloto brasileiro. O rendimento da equipe nessa intertemporada, que é essencial para medir o futuro das equipes, porque agora quando começar a etapa europeia, eles não terão mais 2 meses ali para evoluírem o carro, para conseguirem solucionar os problemas. Vai ter que resolver, se tiver algum problema daqui para frente, vai ter que resolver de forma rápida. Então, tendo em vista o que eles fizeram nessa intertemporada e os problemas que tiveram, na VAR eu não estou acreditando muito. Eles não fizeram um bom trabalho nessa intertemporada, realizaram poucas voltas, tiveram alguns problemas. Por mais que os tempos fossem bons em determinados momentos, a gente sabe que tempo de volta não é importante. Em relação ao piloto, Enzo Fittipaldi, nisso eu tenho confiança, porque em Imola ele normalmente vai bem. Lembra daquele ano que ele não estava pontuando e do nada pontuou com o 2º lugar em uma Fiat Race? Foi em Imola, aquele ano de Charus, 2022, logo depois daquele acidente que ele teve, que machucou a perna, machucou a cabeça, que foi super sério. Ele ainda estava em recuperação e em Imola, pela primeira vez, ele conseguiu pontuar naquela temporada. Também na Fórmula Regional Europeia, ele conseguiu uma vitória nessa pista de Imola, ou seja, Enzo Fittipaldi, nessa pista, ele consegue ir bem. Mas para ir bem, tem que ter um conjunto a favor do piloto brasileiro. E eu não sei se a VAR vai conseguir entregar esse conjunto. Então, vamos ficar com um pé atrás no rendimento de Enzo Fittipaldi para essa etapa, porque, como eu falei, na VAR eu realmente não confio. Agora, falando de Gabriel Bortoleto, eu acho que a esperança pode ser um pouquinho maior, porque ao contrário do Enzo, que a gente poderia esperar uma melhora da VAR, e eu não acredito nisso, não tem esperança, no caso da Invicta dá para ter essa esperança. Eles testaram quase 1.200 quilômetros na intertemporada. Bortoleto, o principal problema dele eram as quebras no início do ano e não a largada. Teve problema de largada? Teve. Mas o principal foram os problemas mecânicos, porque quando o piloto brasileiro estava em pista, como na primeira etapa, conseguia chegar até o final, ele teve um bom rendimento. Para o Bortoleto ser campeão, a única coisa que eu colocaria aqui é que ele deveria, digamos, a primeira metade da corrida ir melhor. Não que esteja indo mal, mas poderia ir melhor, já que o final de cada prova ele sempre vai muito bem. Eu acho que isso seria essencial para ele conquistar o título, mas de toda forma, ele está tendo um bom rendimento. A questão é, a Invicta precisa solucionar esses problemas e o Bortoleto precisa solucionar o problema de largada dele. E pelo que eles fizeram na intertemporada, como falei, 1.200 quilômetros de teste, fora isso, Bortoleto se dedicou integralmente durante esses 2 meses. Testava, treinava em academia, parte física mesmo, eu me refiro. Então ele desenvolveu demais, ele é super dedicado, super focado. Eu não tenho informações a respeito de treinamento do Enzo, mas do Bortoleto eu tenho, então eu posso dizer isso com convicção. Ele está preparado, com certeza ele treinou bastante para se recuperar. Inclusive, em entrevistas, ele resolveu não dar nenhuma nesse período. Não sei se vocês perceberam, o Bortoleto não deu entrevista em nenhum local, justamente para preservar a imagem dele por conta dos últimos resultados e também para melhorar a preparação. Não ter que parar para dar entrevista, se preparar, que isso, pessoal, não é uma coisa só que acontece naquela hora. Eles têm que se preparar antes, assim como a gente também se prepara. Então, tá tudo relacionado.
Bortoleto, eu acredito sim, dá para ter uma esperança. E pelo foco dele, talvez até uma vitória nesse final de semana. Quem sabe a primeira vitória do Gabriel Bortoleto na Fórmula 2. Mas também tem uma coisa relacionada aos pilotos brasileiros. Tanto o Enzo quanto o Gabriel Bortoleto vão homenagear em seus capacetes a Ayrton Senna. Lembrando que tem 30 anos da morte do piloto brasileiro e eles vão correr justamente em Imola. Vocês podem ver aí nas imagens tanto o Enzo quanto o Gabriel Bortoleto com a pintura, ou pelo menos parte da pintura do nosso ídolo em seus capacetes. Linda homenagem dos dois pilotos, estão de parabéns. Linda homenagem dos pilotos brasileiros. E agora eu quero saber de vocês. Gostaram da homenagem? Tão esperançosos em relação aos pilotos brasileiros? Digam nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando também que nessa sexta, 11 horas da manhã, nós vamos realizar uma live aqui no canal do Quali da Fórmula 2, Live Time, então vocês estão convidados. E se vocês quiserem continuar ajudando os pilotos brasileiros da base, apoiando Enzo Fittipaldi e Gabriel Bortoleto, então venham com a gente, se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais!